Venha para a emulação, você também. Aí o emoji apontando pra mim, no caso, eu. Sim, isso mesmo. Sim, isso é uma ordem. KKKKK. 5Ks aqui. E legal, bora. Legal, legal. Gostei da ideia. Gostei do vídeo. Que emulação é bom pra caralho, mano. Eu tenho muita coisa positiva, assim. Eu não tenho. Porra, eu não tenho nada. Cara, absolutamente nada. Tipo, cara, que emulação é uma das melhores coisas assim, de positivo. Como eu falei, eu não tenho nada pra reclamar sobre emulação. O mundo da emulação é fantástico. Um vídeo de 16 minutos. E, cara, bora lá. Bora embarcar nessa aventura da emulação que só tem a nos beneficiar. Mais tarde eu falo mais sobre esse benefício. Bora. Ó, já começou legal, mano. Começou cult. Ó. Caraca, quem lembra, hein? Esse aqui é o quê? É o Mario e o Luigi? Quem que é o Mario e quem que é o Luigi? Ah, os emuladores. Algo abominável para certos nintendistas, mas Não. Que é uma assim, abominável pra certos nintendistas? Tá louco, mano? Cara, que isso é o maior. Essa é uma das maiores virtudes do Nintendo. É ser fácil de emular. Isso aí é fantástico. Só Nintendo que é tipo, ai não, mano, vou matar, eu vou processar, nossa, vou esquartejar todo mundo. Porra, que não dá não. É só Nintendo, porque, pô, é um paraíso, mano. para mim, É incrível, vou deixar o vídeo correr, mas é incrível, como eu falei, ser fácil de emular o Nintendo Switch ou qualquer jogo console da Nintendo. É muito maravilhoso. É tipo um hack da vida. Vambora. é sinônimo de diva para certos nintendistas, mas para mim, emulador é sinônimo de diversão e entretenimento, além de ser uma importante ferramenta para a preservação dos videogames. Isso é bom ponto também. Isso é bom ponto também. Porra, que tipo assim, se for defender as empresas, a gente sobrevive. Sobreviver não. A gente só depende o quê? De remake. Se tiver remake. Agora eu parei pra pensar, por que as empresas não salvam esse jogo, tipo. Eu ia falar uma besteira aqui, que eu percebi na hora que ia ser besteira, que eu ia falar. Por que ela não deixa os jogos antigos de graça? Não, mas aí, tipo, com certeza isso ia afetar o mercado, porque esses jogos estão de graça. A pessoa não sentiria tanta, assim, a força, a vontade de comprar um jogo. Porque o jogo. Que eu parei pra pensar, por um momento eu pensei, por que elas não fariam isso de ser de graça? Porque, tipo, atualmente é pra gente jogar o jogo antigo, só a única forma que tem é jogando de graça ou tendo um console antigo. Mas, como eu falei, a empresa não ia fazer isso, de deixar o jogo de graça ou qualquer coisa do gênero. Mas mesmo assim, sendo de graça ou não, se fosse pago, por que só não prossegue assim para as próximas gerações? Tipo a PlayStation, a Nintendo, o Xbox, deixa lá os jogos porta de alguma forma. Um por um. Só mudou que em vez de ser, sei lá, o PS1 é o PS3. Será que é difícil? Será que a demanda armazenamento, por isso que não salva? Aí depende da gente, nós, entusiastas do mundo dos jogos, guardar e relembrar? Enfim. Mas vira e mexe, a gente faz os remakes lá, faz o... Porra, lembrei agora. E o Pokémon aí, hein? Pokémon Red, Leaf Green, vindo pela Nintendo por quê? R$ 150? Você tá louco, mano. Tá louco. Compensa não. Mas no fim do dia, preservação dos videogames. Alguns não aceitam essa verdade, mas no fim do dia, a emulação é extremamente importante para a indústria dos games que conhecemos nos dias de hoje. É maravilhoso, mano. Nunca conheceu um jogo retrô por causa de um amigo que te passou uma ROM suspeita e um emulador para o seu celular e a partir disso você descobriu... Não é nós nem um pouco. Que jogo foda, hein? Que jogo foda. Isso aqui é o que? É o The King of Fighter? Pô, esse jogo aqui ele é meio anime, mas é um meio anime bom, cara. Eu acho que ele é meio bom, se for o que eu tô pensando, é o The King of Fighter. Um mundo completamente novo. Pô, ele é muito estiloso, os personagens assim, sei lá, mano. É o anime só que do bem. Tô encantado. Olhos. Até hoje eu me lembro do meu amigo chegando na escola e me passando um jogo, mais o emulador do Game Boy Advance por via Bluetooth. Que jogo é esse aqui? Castlevania? Ah, esse aqui eu não sabia, mano. Porra, muito bom, mano. E foi justamente nessa época de escola que eu joguei o meu primeiro jogo num emulador, que foi justamente o tão belo e divertido Castlevania Area of Sorrow. Maneiro, mano. Tô gostando. Na moral, eu não sei se é console ou se é portátil que falaria o GBA, o Game Boy Advance. Mas, caraca, é muito estético o GBA. Todos os jogos do GBA, tipo, eu tô falando... Cara, todos os jogos são bonitos, o do GBA.
E eu tô falando isso, que eu olhei aqui o ícone aqui. E, mano, tem, no GBA tem o Pokémon, Fire Red, o Leaf Green, aí tem outros jogos lá. Tem um jogo até que é meio com um Super Smash Bros. De. Como se fosse de anime, só que aí eu não vou lembrar. Não vou lembrar. Aí tem o Minish Cap, né? O Zelda Minish Cap. No Game Boy Advanced. Aí eu não vou lembrar, mas porra, todos os jogos do Game Boy Advanced são essa estética pixelar, são muito bonitos. Muito bonitos, assim. Pra mim, tipo, isso aqui é o quê? Cadê? 2003 a 1986? Não, deve ser 2003 esse jogo aqui. Cara, pra mim isso aqui tá. Porra, tá bonito até hoje. Brutal, mano. Brutal. Cara, e como esse jogo é bom. Assim que você Não tem o duvido. controle do Soma, que é esse emo de cabelo branco, que muito provavelmente deve ter escutado muitas bandas da época dos anos 2000, a gente já sabe que uma grande aventura se inicia nesse castelo trevoso, e a movimentação do Soma é maravilhosa. Além das animações dele serem muito fluidas, o que mais me impressionava Mano, que bonito, eram mano. os gráficos desse jogo. Sim, mano, isso aqui é muito bonito, cara. Cada parede, cada paralaxe de fundo, os inimigos cheios de detalhe, os poderes do Soma e o seu vasto arsenal, sem contar que você poderia ficar fazendo isso aqui no jogo. Simplesmente maravilhoso. E sabe Ô, mano, antes dele, que a gente tava falando aqui, cara, vou falar primeiro a minha opinião sobre emulação. Cadê? Botar nesse trecho aqui, cadê? nessa época de escola que eu Cadê? do Game Boy Advance. Ó, mano, assim, o meu primeiro experiência com emulação foi pra jogar Pokémon Fire Red. Eu tinha esse sonho aí, eu fui pra escola, aí tinha um garoto lá, que era meu amigo. Aí, bom, ele gostava de Pokémon, ele sabia, eu era muito. Até então não era competente assim, tão competente pra, sei lá, baixar essas coisas. Eu tinha medo, pela experiência que eu tive com o computador, de pegar vírus, essas coisas assim. Aí eu tinha medo, aí eu não sabia, eu tinha medo de baixar. Aí, bom, eu levei um celular uma vez lá, ele baixou pra mim, e minha primeira experiência foi através de um celular com o Game Boy Advanced e foi pra quê? O Pokémon Fire Red. E, cara, aí depois disso aí eu fui, por conta própria, depois que tava lá, já tava baixado lá o emulador e tudo instalado direitinho, configurado, porque o garoto configurou pra mim. Aí eu comecei a adentrar no mundo da emulação e, caralho, tem todo esse ponto aí que já foi abordado da emulação ser legal, porque salva mas esse ponto, ele salva. Tem três pontos. Tem o mais evidente, até então, nesse vídeo aqui, que é salvar, né? Ter um repertório histórico aí, não deixar os jogos morrer, a gente poder relembrar, ter salvo de alguma forma, não perder a mídia de alguma forma. Tem essa função. E. Pô, esqueci, tem três, né? Aí outra eu vou falar, vou botar mais pra frente. Mas também tem um ponto de positivo é que da emulação é que, conforme, tipo, os celulares de hoje são muito mais avançados que o do passado, mas não só os celulares, como os computadores e tudo mais. E o ponto que eu quero chegar é que, cara, com o celular, através da emulação, caraca, só com o celular e através da emulação eu conseguia jogar, tipo, grandes jogos aclamados até então e do passado, sem muito problema. Por exemplo, eu tive, depois de alguns anos, assim, eu tive um celular, tipo, que tinha, acho que, 32 gigas. O celular tinha 32 gigas e, sei lá, quanto de memória RAM, sei lá, 2 talvez de memória RAM. E, cara, eu conseguia jogar Pokémon Fire Red, eu conseguia, só com o celular. E pra mim isso é brutal. Pokémon Fire Red, eu conseguia jogar mais o que? Pokémon Mystery Dungeon, Sonic eu conseguiria jogar, Sonic the Hedgehog, através do próprio GBA, agora eu não me lembro. Mas, tipo, o Super Mario World eu conseguiria jogar só com celular de 32 gigas e 2 de memória RAM. E eu também poderia. Esse aqui eu não cheguei a baixar, não, mas agora pensando. Depois de mais velho, eu poderia jogar também o Final Fantasy, tipo, o do 1 ao 6, se eu não me engano, que são. O 7, se eu não me engano, é de PS1. O 7 eu já acho que não, sei lá, rodaria nesse celular. Mas qualquer ponto que eu chegar é que, tipo, tendo salvo os jogos do passado que rodavam, sei lá, a 2 megabytes. Cara, eu consigo, através da emulação e tendo um celular, pessoa que é pobre ou qualquer coisa do tipo, não tem condição, cara, você consegue jogar grandes jogos só com a emulação. E pra mim isso é fantástico. Pra mim isso é, tipo, fenomenal. Que, como eu falei, cara, eu tinha um celular que tinha 32 GB, 2 de memória RAM e eu podia jogar. Caraca, Zelda, eu podia jogar o Zelda 1, que inclusive eu joguei num celular. E, porra, foi meio. Na verdade, pra esse Zelda 1 foi meio complicado, porque a experiência é meio ruim. Mas tá. Aí eu joguei também o Zelda, A Link do The Past,
que também é um bom jogo, também do Game Boy Advance, aí o Zelda Minish Cap, aí Zelda, aí também tem outro emulador que eu baixei, que foi o Nintendo, que jogo tem um Super Mario 64? Eu esqueci agora o nome desse console, mas eu também consegui jogar o Zelda, Ocarina of Time, e o Zelda Majora Mask, e o Super Mario 64. E, cara, isso tudo com o celular. Aí eu não me lembro se acho que já era outro, mas era um celular com tipo 64 de gigas. E 2 também, ou 3 de memória RAM. E eu joguei esses jogos e, tipo, esses jogos são pura diversão, mano. E, tipo, eles pesam absurdamente leve. Os de GBA são, tipo, 8 megabytes, assim, que é um 8 megabytes um jogo do GBA. E o do... Agora é que faz tempo, mas acho que o do 64 é tipo papo de 27 megabytes. Ou então, tá, 64 megabytes. E, cara, que celular não roda isso? E eu tô jogando através da emulação, jogando jogos que, tipo, eu posso passar. Mano, posso passar através desses jogos aí, cara, uma semana jogando esse jogo tranquilamente, de tanto conteúdo que tem. E, cara, ainda a gente não avançou, ainda não avancei no vídeo, né? Mas, cara, porra, pra mim isso é fantástico. E imagine isso, e eu bordei mais cedo também, isso com a gente tendo, tipo, o início dos celulares, o início da tecnologia, e conforme o tempo vai passando, mais potente os nossos celulares vão ficando mais potentes, as coisas vai se avançando. Imagina, tipo, daqui a 20 anos, a criança lá, tipo, de 10 anos, ela podendo, através do celularzinho dela, tipo, a mesma situação que eu. Só que agora a tecnologia avançou tanto que ela pode jogar no seu celular. De tão potente que a tecnologia avançou, ela pode jogar um Bloodborne. Um GTA V no celular. Porque, tipo, mais pra frente, o mínimo que o celular vai ter, tipo, 16 GB de RAM. Chutando aqui, né? 16 GB de RAM. Se bem que tem o paradoxo. Agora eu lembrei, tem o paradoxo da memória, né? Que a tendência é a gente chegar a um teto da tecnologia. Mas tá, bora pensar que de alguma forma a gente vai burlar isso. A gente com um celular com 256 megabytes e... megabytes não, 256 gigas e 16 GB RAM só em um celular. E a gente podendo jogar, tipo, Bloodborne, GTA V, GTA 4, aí jogar o Zelda, Breath of the Wild, sei lá, porra toda. Acho isso fantástico a emulação. A gente preservar esses jogos e a gente, por um futuro aí para as próximas gerações, elas tiverem acesso a esses jogos. E de coisa que, tipo, porra, não teria como antes. Eu acho isso fantástico da emulação. Pô, fenomenal. E tem umas coisas pra falar, mas bora prosseguir o vídeo, senão não vai ter continuidade. E bora. Simplesmente maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Sabe o que é melhor? Isso tudo tava simplesmente rodando no meu celular Pocket, que não tinha nem os seus 256 MB. Isso. Aqui é quando eu não tive tempo de esperar, mas olha isso. Olha isso aqui. Cara aí. Memória RAM. Caraca, nem chega a ter... Cara, nem chega a ter 1 GB de memória RAM. E armazeno interno. 3 no total, precisa dar... Porra. Megabytes de RAM direito. E sim, era isso que um celular Pocket tinha. E cara, na época, pra mim, esse jogo rodar no meu celular era absurdo. É absurdo demais. Como eu falei, tipo, jogar um Zelda Ocarina of Time. Se bem que esses jogos assim, mas é bom ter o controle. É que a experiência do celular é ruim. Mas, cara, isso acho que a gente resolve facilmente. Principalmente no futuro, mas pegando pro dia de hoje, se tá difícil de jogar, porque é uma experiência terrível jogar no celular, tipo, clicar no botão. Fora alguns jogos, por exemplo, o Pokémon não é tão difícil porque é um single player e tal, não precisa de tanta mecânica. Mas, tipo, o jogar Sonic no celular, jogar o Super Mario World no celular é complicado, precisa de mecânica, você pula, salta e tal. Jogos que tem que fazer essas multifunção é meio complicado, mas aí resolve comprando o controle. Mas imaginando no futuro ter esse problema, a gente poderia... Pô, viajei aqui agora. Mas imagina mais pro futuro a gente poder jogar esses jogos na televisão através de espelhamento. Tipo, o celular, na tecnologia futura, o celular vai ser meio que... Vai ser que meio o processador pra gente jogar jogos. De tão potente que o celular vai estar. A gente só bota o jogo lá, espelha na tela da televisão, conecta o controle ou no celular, ou na televisão, ou através do Bluetooth, enfim. E pronto, a gente tem um console. Mano, a tecnologia é muito foda, mano. Que
Nossa, que gratidão nascer. Porra, nasci nessa época, caralho. Tudo muito incrível. Eu tinha basicamente um tijolo com tela, e mesmo com tão pouco, eu me impressionava demais com esses gráficos do War of Sorrow, já que o bichinho travava com qualquer jogo que eu baixasse nele. Pra você ter uma noção, até o Zumbi Tsunami travava, cara. Zumbi Tsunami. Caraca, ainda bem que eu trouxe esse jogo. Eu fico encantado até hoje com esses jogos. Pegando agora só o setor do. Setor de celular. Porque, tipo, literalmente. Tipo, mano. Basicamente, esse jogo aqui, o Zumbi Tsunami, se não me engano, é o Zumbi Tsunami. O Zelda A Link to the Past é melhor. O Ocarina of Time é melhor. Mas o que é melhor? Pô, o Sonic the Hedgehog é melhor. O Super Mario World é melhor. O Zelda A Link to the Past é melhor. Porra, é tudo melhor. É tudo melhor. E o jogo é, tipo, 50 vezes menor em capacidade. 50 vezes menor. Nas primeiras vezes quando eu fui experimentar a emulação, eu fiquei cantando isso. Porra, mano. Caraca. O jogo é 50 vezes menor e me entrega muito mais de qualidade de diversão. Me entrega, caraca, 5 vezes mais no mínimo. Eu ficava, porra, que é isso que eu tô jogando, mano? Tsunami. Então vê que eu poderia rodar diversos jogos com auxílio. Ah, tem Kirby, eu até esqueci do Kirby. Botou ali, tem da Kirby. Só que Kirby não cheguei a jogar, não. Vou jogar agora, depois com o PC. E ainda por cima, tudo de graça, eu simplesmente me considerava uma criança muito Isso é brutal, feliz. mano. E foi a partir disso, com esse único emulador de Game Boy Advance, que o meu amor por videogames começou de verdade. Ou não, o meu começou a mais antes, mas... Pá, emulação... É que, mano, eu vou deixar avançar o vídeo porque eu espero que ele aborde mais tema, mas, porra... Só foi crescendo. Depois que eu tive um computador, agora depois de mais velho, e eu fui aí meio aventurado em tudo que um computador tem a oferecer, e dentro dessas coisas, a emulação... Porra... É tipo, você aprender a emulação é você descobrir o videogame 2. Porra, é fantástico. Foi nesse emulador que eu joguei Castlevania Harmony of Dissonance, Need for Speed Most Wanted e Underground 2, Sword of Mana, Gunstar Super Heroes, Olha isso, mano. 1, 2, isso tudo no celular. 3, o meu favorito, Mario e Luigi Superstar Saga. Olha isso, mano. Mario e Luigi eu nem lembrei, eu nem lembrava, nem esqueci que tinha esse jogo. Nossa, pena que eu não era uma criança... Eu deveria ter aproveitado mais esse mundo da emulação. Eu sempre jogava mais dos mesmos jogos. Porra, olha o tanto de jogo só com 1 giga de... 1 giga. Tu joga isso aqui. E bem, e rodando, e não travando, e... Um puta mundo de experiência. Street Fighter Alpha 3, isso aqui era jogão. King of Fighters, Pokémon Fire Red, Pokémon Emerald, Legend of Zelda The Minish. Aí, esse aí eu já falei. Olha esse gráfico pra mim, isso aqui é fantástico, cara. Fire Emblem e dentre tantos outros jogos que eu só tive É que eu tinha medo, eu fiquei meio traumatizado em uma época que eu tive um computador. Antes de ter celular, eu tive computador. E basicamente, eu pegava vírus, assim, caía nas coisas, eu fiquei meio traumatizado. Que a minha avó ficava, pegou coisa aí, tem que reformatar, não sei o quê. Não sei se tinha reformatado, na verdade nem sei se eu era algo tão grave que eu fazia na época, porque eu era criança. Mas eu ficava com medo que, tipo, por exemplo, eu tô usando o Google aqui, aí de repente virou um Google diferenciado, assim, aparecendo propaganda, porque acho que eu fui tentar baixar algum jogo. Aí eu fiquei meio traumatizado com essa, por isso que eu não fui uma criança tão desbravadora do mundo da emulação, porque pela experiência negativa que eu tive com o computador, não sei se era vídeos que eu pegava, mas sei lá, eu acabava meio futucando no computador e eu alterando alguma coisa, sei lá, às vezes eu até virava a tela do computador, eu ficava com medo. Nossa, hoje em dia eu saberia resolver esse problema. Hoje em dia até sei, de fato. E sei até como pesquisar, mas quando eu conheço, eu fiquei... Pô, tendo essa experiência assim com o computador, eu fiquei com medo de ir pro celular, né? Quando eu ganhei o meu primeiro celular, meus celulares, eu fiquei com medo de baixar. Então não fui fui tão desbravador como o cara aqui do vídeo foi desbravador, pô. Ah, que pena, mano. Podia ter sido mais. Mas enfim. Aí eu tô... Mas hoje em dia aí, né? A gente tá aí pras lives, a gente vai jogar essas porra tudo, mano. Vamos zerar todos. E essa vai ser a diferença de um emulator pra um gamer de soja. Foda-se. Perdi aqui. Na época, por causa desse emulador de Game Boy Advance que fez as minhas tardes. A única coisa ruim do celular é isso aqui. Um jogo que, por ser mecânica, jogar com 2 dedos é terrível. É terrível. Como o Super Mario World. Porque, porra, você tem que pular lá. Aí tem aquele giro carpado do Mario. Super Mario World, aí tem você voar com um negócio, aí meio ruim. Mas RPG, principalmente os RPG de turno, é de boa, né? Porque tem todo o tempo do mundo, não possui mecânica. Serem as melhores que eu já tive. Sem emulação, eu nunca teria a experiência original desses jogos no console. Acho que já ficou nítido, mas vou só enfatizar. Mano, se você tá assistindo esse vídeo aqui, você é uma criança de, sei lá, de 8 anos até um adolescente de 12.
Cara, para tudo que você tá fazendo, para de jogar esses jogos aí da Google Play Store, vai pra emulação. Aprende emulação, que vai ser demais. Inclusive, se você Melhor coisa que você faz, vai por mim. Experiência própria no qual eu não aproveitei. Cheguei a aproveitar, tipo, o suficiente, mas podia ter aproveitado bem mais. Vai por mim, você vai, não vai se arrepender. quiser a experiência original desses jogos no console. Inclusive, se você quiser a experiência original do Area of Sorrow ou de qualquer outro jogo do GBA, você precisa primeiro comprar um Game Boy Advance, sem contar o jogo também. Mas considerando que você já tenha o jogo que você quer jogar nas suas mãos, só o console usado para ser comprado tá na faixa dos R$ 1.600. R$ 1.600. Ou seja, Isso é, se não mano. fossem pela emulação, eu nunca teria conhecido a franquia Castlevania. E justamente como um efeito em cascata, eu conheci outros jogos desses consoles e a partir daí eu conheci muito mais o mundo retrô desses consoles antigos. Talvez ao contrário de mim, você não tenha conhecido esses jogos por meio de emuladores no celular. É muito provável que você também tenha conhecido esses jogos antigos por meio do PlayStation 2, com o clássico emulador SNES Station, que vinha num CDzinho. Ah, esse é um clássico, cara. Por mais que eu não tenha tido a experiência com esse emulador, eu posso dizer que muitas pessoas conheceram os jogos do Super Nintendo por causa dessa lenda. E esse emulador, além de permitir com que você jogasse os jogos do Super Nintendo, ele também vinha com uma música sensacional. Tanto que eu até usei a música na introdução desse vídeo, porque ela é simplesmente a música mais clássica da época da emulação. Quando essa música começa a tocar, você já sabe que tem a ver com emulação. O que eu quero dizer com tudo isso é que não importa como você tenha conhecido os emuladores, a emulação sempre vai abrir novas portas para quem quer conhecer os jogos antigos. Sim, isso que ele falou e mais. Não só os jogos antigos, mas. Sei lá, você curtir mais os jogos, não, os antigos, e ter vontade de jogar mais os outros jogos, sei lá, vamos supor, você tem um celular, aí você jogou o jogo, sei lá, do Game Boy Advance, que é o caso, né? Para celular, de que é impecável o Game Boy Advance. Mas aí você pode também ir pro PS1, por exemplo, eu que fui pro. O 64, qual o console do 64 agora eu não me lembro qual que é. Nintendo 64, é esse o nome do console? Você consegue jogar o Nintendo 64. Talvez um PS1 rode no seu celular, dependendo de quão potente é seu celular. Deixa eu ver o que ele falou aqui. A emulação sempre vai abrir novas portas para quem quer conhecer os jogos antigos. Não só jogos antigos, jogos no geral, mano. Você vai ficar muito mais encantado com os jogos em modo geral e vou prosseguir, mas tem uma coisa muito, assim, muito cripto pra falar. Pois Tipo, uou. você tem um celular minimamente bom, Realmente você tem um PC. um PC decente, você já consegue baixar os emuladores e ROMs pelos diversos sites que abrigam esses arquivos. Então é algo de fácil acesso para qualquer pessoa com um dispositivo e o mínimo de internet. Obviamente eu não vou citar e nem falar nenhum site de ROMs nesse vídeo por motivos óbvios. Isso aqui é pirataria e legalmente falando é crime e ponto final. Mas convenhamos, se não fosse o Capitão Mario Sparrow, dificilmente a gente poderia curtir diversos jogos de maneira decentes aqui no Bostil. Por isso eu não falo desse assunto com nojo da pirataria, porque se não fosse por ela, eu não estaria gastando meu dinheiro hoje em dia com jogos na Steam, já que eu nem Papo. teria tido a oportunidade de ter Muito verdade isso aí. jogado esses jogos para comer. Jogos na Steam, já que eu nem teria tido a oportunidade de ter jogado esses jogos para começo de conversa, e isso dificilmente faria com que eu tivesse interesse hoje em dia por videogames no geral. Por isso aprendam, a pirataria não é o problema, ela é uma resposta que apenas existe por atitudes ruins de muitas empresas e principalmente das decisões ruins tomadas pelo nosso governo ao longo de vários anos. Pronto, falei e tô... Falou o quê? ruins de muitas empresas e principalmente das decisões ruins tomadas pelo nosso governo ao longo de vários anos. Pronto, falei e Lacrou, mano. O pior disso tudo é quando diversos jogos estão presos em seus consoles de origem, onde sem emulação é uma desgraça você ter a experiência de jogar esses jogos. Um ótimo exemplo disso é o jogo Plock, lançado em 1993 para o Super Console da Nintendo, ou Super Nintendo melhor dizendo. Esse jogo é sobre um bichinho de cabeça vermelha que mais parece com Esse jogo aí tá meio feio, mano. Esse aqui já não curti tanto, não. do Saci. É sério, eu não consigo desver isso, cara. E que personagem estranho. Ainda mais que ele pode usar as partes do seu corpo para descer geral na porrada. Aí não, aí é maneiro. Achei a mecânica maneira. Apesar de ele ser feioso, eu achei a mecânica maneira. O jogo possui uma trilha sonora divina. Ó, Escuta o braço vai e volta, como se fosse um bumerangue, mano. essa pedra daqui rapidão. Lock.
Pior que é legalzinho mesmo. Não é ruim, não. E de verdade, é um crime esse jogo estar preso no Super Nintendo. Não existe nenhuma outra maneira oficial de jogar esse jogo que não seja você comprando um cartucho desse game, além de ter um Super Nintendo, é claro. Só que o problema não se resume somente aos preços, já que tem jogos que nem podem mais ser comprados para começo de conversa. E um bom exemplo disso é o Soul of Darkness de Nintendo DSi. Sei que não são muitas pessoas que querem jogar esse jogo, mas eu sou uma das poucas pessoas infelizes que quero jogar isso daqui, já que na minha infância eu joguei a versão desse jogo pelo meu antigo celular Nokia. Sim, aqueles que tinha teclado e tela. Pelo menos já era um pouco melhor que os tijolões. E sim, esse jogo quando eu joguei fazia parte da era dos famosos jogos em Java. E eu amava esse jogo de todas as maneiras. E quando descobri que existia uma versão de Nintendo DSi, eu obviamente fiquei sedento em jogar essa versão logo o quanto antes. Só que para jogá-lo, eu preciso ter um Nintendo DSi. O que você sabe que eu não conseguiria comprar. Mas não tô entendendo, por que não tem emulação, mano? Se tem imagem ali da gameplay. Foi tirada do console? Porque, porra, o jogo não é muito famoso, a pessoa não tiver empenho ou pra portar? Porra. Ainda mais quando criança. Isso porque esse game só pode ser comprado pela loja do Nintendo DSi. Agora fala pra mim, como que compra isso? Se a loja do Nintendo DSi nem funciona mais. Simplesmente é impossível de jogar esse jogo sem emulação ou por outros meios não convencionais. E até mesmo na emulação é difícil de rodar esse jogo. Eu mesmo já tentei várias vezes e nunca consegui achar um emulador decente que pudesse rodar esse jogo. E isso é triste. E olha, por mais que eu tenha comentado que o preço não é o único problema de um jogo antigo ser meio inacessível nos dias de hoje, ainda assim é um baita problemão. Isso porque se você quiser ser um retro gamer raiz, aqueles que tem TV de tubo e Super Nintendo na sala, com vários outros consoles clássicos como Mega Drive, Nintendinho... Isso não é essa pira não de ter jogo retrô não, mano. Eu fico meio com dó porque, sei lá, vamos supor, eu tenho um jogo antigo, console antigo, o jogo e o console antigo, enfim. Aí eu vou deixar o quê? Pra enfeite? Se for pra enfeite até ok. Tipo um acessório, né? Uma coisa da sua casa, um cenário, pra botar como se fosse um cenário. Beleza, mas pra você, tipo, você vai ter um retro game pra você jogar de fato no console, aí eu tenho medo de estragar o console. Fico com dó, essas coisas retrô não, eu prefiro comprar o console mesmo da atualidade lá. E vamos supor, aí vamos supor, passou 20 anos o console, aí deixa lá, né? Ué, já comprou lá, não quebrou nem nada, deixa lá. Eu tenho dó de fazer essas coisas aí. E se eu for comprar pra ter, seria tipo pra deixar de enfeite, mas aí eu acho meio inútil. Pô, deixar pra enfeite? Desperdício? Podia estar jogando, mas aí fica aquele dilema, mas se eu jogar vai estragar o negócio ali, tipo esse Nintendo aí. Aí se eu jogar vai estragar ele, pô. Aí não. Nintendo 64, PlayStation 1 ou até aquelas estantes cheias de jogos retrô. E eu vou ficar me sentindo mal se eu quiser comprar esse jogo aí, é tipo, não lança mais esses jogos oficialmente, aí vai ter que comprar, aí vai vir com precificado, porque é coisa de colecionador, o preço ultra hiper inflamado. Isso não me desce não fazer essas coisas de, não, é colecionador, principalmente antigo. Colecionador e antigo, aí não, pô. Pô, que dó se eu quebrar o console, que dó se eu arranhar o CD, que dó de eu ter que comprar e gastar meu dinheiro, não, é só dó, mano. Ou eu uso, ou aí eu não vou usar nada. Vai ficar só de enfeite? Melhor não ter, pai. Você vai acabar Pensa gastando assim. muito mais do que nintendista comprando um jogo de Pokémon atualmente. E sinceramente, esse é o meu sonho pessoal de consumo. Eu sempre quis ter uma estante cheia de jogos retrôs, como a do Sr. Wilson do canal Colônia Contra-Ataca. Eu admiro muito o Virso por ter esse amor pelos jogos retrôs. E ver a coleção bonito. dele é realmente algo a se admirar. Mas convenhamos, entre ter essa estante braba ou ter um dinheiro guardado para pagar as minhas contas, me alimentar corretamente e até para investimento próprio, eu vou ter que ir de segunda opção mesmo. Sim, o sim. pessoal passa faca nesses jogos antigos. É só você ver os preços que cobram pela internet. Mas eu não vou entrar muito nessa questão, pois senão eu estarei tocando em ninho de maribondo. E eu não tô nem um pouco afim disso, sinceramente. Mas sendo bem sincero com vocês, imagino eu que a maioria de vocês não querem ser colecionadores, mas sim vocês querem ter uma maior acessibilidade aos jogos retrôs, como em coleções de jogos antigos. Algumas empresas vêm fazendo coleções de jogos retrôs, como a Capcom e até a Konami, por exemplo. Mas sério, olha esses preços. A coleção dos Castlevania de Nintendo DS... É foda, mano, é foda, mano. Pior que a minha lista de desejos tá exatamente assim, menos esse aqui, que não tá na minha biblioteca, o Castlevania Anniversary Collection. R$30. De verdade. Assim, eu vou comprar com certeza porque eu amo a Steam, mas Isso aqui enfim. pra mim é Dói um pouco. muito errado. Esses jogos não valem esse... Mano, vale tipo R$10, R$20 no máximo.
R$ 30 os 3 jogos juntos deveria valer. preço. São jogos lançados em meados dos anos de 2005 a 2008. E pra mim, mesmo que a Dominus Collection traga coisas novas, como as artes conceituais, partes da lore e manuais, além de ferramentas vistas em emuladores como Save States e de quebra um remake curtinho de Haunted Castle, ainda assim, essa coleção não vale os R$ 130 que a Konami cobra. E olha que a Konami ainda é boazinha, porque se deixar, a Nintendo faz uma coletânea porca dos jogos antigos do Mario, só pra depois lançar no mesmo valor de um jogo novo no Switch 2. E ela já fez isso antes com o Super Mario 3D All Stars. Ah, isso aqui é putaria, mano. Ah! Puta que pariu, mano. Cara, em 3 horas, se você tem um computador, sei lá, um computador médio, mediano, em 3 horas, se você não sabe nada sobre emulação, em 3 horas, você pretende, nessas próximas 3 horas eu vou aprender emulação, tu consegue baixar o emulador de Nintendo Switch, tu consegue achar hack room e tu consegue botar o controle na sua mão e jogar esse Nintendo Mario aí 3D. Isso se você quiser, tipo, jogar no Nintendo Switch. Se você for pros consoles originais, tipo o Nintendo Wii U, que se não me engano que é o do... O Wii U é do qual mesmo? Ah, do Mario Galaxy. E ir pro Sunshine, que é o outro também lá, que eu esqueci o Delfine. Qual que é o do Delfine? Enfim, não lembro agora. Cara, em 2 horas, 3 horas, você baixa todos eles. Ou você consegue baixar pelo Nintendo Switch, baixando o emulador de Nintendo Switch, ou indo nos consoles originais. Sem ser esses aí como porte. Você consegue. Lá no Switch 1. Então, o que impediria dela fazer isso novamente no Switch 2, não é mesmo? Dói me dizer isso, mas as empresas se aproveitam muito do fator nostalgia que esses jogos nos trazem. Porque só fã mesmo que compra essas coleções, por mais caras que elas sejam. Nós sempre queremos apoiar eu não sou fã, não. E mostrar para as empresas que Eu ainda devo têm gostar. interesses em novos jogos, mesmo que sejam de franquias que foram deixadas de lado ao longo do Nossa, mano, que porra, que bonito, mano. Que bonita a personagem aqui feminina. Mas E ela toda pixelada ainda consegue ser um pouco sexy. Que legal, mano. É de tão qualidade que é o negócio. R$ 30. Sendo que se você procurar na internet, você acha todos os 3 jogos principais dessa coletânea de Castlevania de graça. Entende o que eu quero dizer? No fim do dia, os Tem questão do tempo também, né? Quanto tempo você vai demorar a fazer isso? Eu chuto que 1h30. A não ser se você já tem um site confiável, tá? Já tem baixado o emulador pra jogar o jogo e tudo mais. Aí talvez demore uns 30 minutos pra baixar e tal, procurar, não sei o quê. Mas acho que mesmo assim, tipo... Sei lá, quanto que uma pessoa, um salário mínimo, ganha por hora? 130? Será que um dia ganha 130? Que vamos supor, vou baixar, comprar logo aqui pra não ter que procurar. Será que vale os 130? Vamos diminuir, se tiver em promoção, vale R$ 50? Não, você acha que 3 horas, acho que 3 horas não equivale a R$ 50. Tipo, 3 horas equivale a, sei lá, R$ 20. Eu vou gastar, tipo, o dobro, 2x e meio. Opções como Save State, Fast Forward, opções para mapeamento de controles, shaders que mudam os gráficos dos jogos, diversas outras funcionalidades interessantes que podem não só te ajudar, mas até mesmo melhorarem muito a sua experiência em um determinado jogo que você estiver jogando. E sinceramente, eu uso o emulador, vou continuar usando e não vou deixar de usar por causa de um nintendista chato aí na internet. Sim, eu não vou citar quem é essa pessoa, mas vocês já devem saber. Sem contar que Pior que eu acho que eu sei, mano. Pior que eu acho que eu sei, eu não sei o nome do cara, mas pior que eu caralho. E ROMs, muitos devs podem estudá-los para seus próprios jogos, além deles permitirem ver como era a programação desses jogos numa época bem mais complicada em relação à programação. Até mesmo em speedruns, os emuladores podem ser muito úteis para fazer comparações de tempos com os consoles originais e até para o uso de ferramentas como o Save State, que auxiliam no treino dos speedrunners para suas runs. Sem contar que o TAS, o Maya, que joga o jogo frame a frame no melhor tempo possível, que serve justamente para ajudar os speedrunners em estratégias, só é possível por causa da emulação. Depois disso tudo, eu acho que é meio óbvio como os emuladores são importantes para a preservação dos videogames. Toda a comunidade de jogos retrôs só existe em peso, principalmente por causa dos emuladores. Sem emulação, para jogar um jogo antigo, você vai acabar gastando muito mais do que com um jogo atual. E isso desanima qualquer pessoa que gostaria de revisitar esses clássicos. Por conta disso, as pessoas perdem o interesse por esses jogos antigos e eles acabam se tornando relíquias de colecionadores ou apenas para estudos acadêmicos. E isso não preserva nada, muito pelo contrário, só faz os jogos caírem no esquecimento do público. Diversos jogos viraram lost media, e isso com emulação. Imagina sem. Por isso que eu defendo que todos os jogos de 20 anos ou mais deveriam ser de graça. Deveriam ser disponibilizados. Eu falei isso mais cedo, mas a empresa nunca vai fazer isso. Porque a pessoa vai ter, tipo, vamos supor... Pô, tem muito jogo bom de antigamente. Como eu falei, pô... com celular eu consigo... Ai! Filha de uma puta, mano. Eu com celular eu consigo jogar... Porra, eu consigo jogar Mario 64. Porra, essa, mano? Que isso, mano? Que isso, porra? Que isso, porra? Tá louco? Eu com celular eu consigo... Mano, que...
Isso porque na minha Caralho, o que aconteceu, mano? Caiu tudo aqui. Calma aí. Eu com celular eu consigo jogar, tipo, um Mario 64 que é melhor, que é muito melhor que, sei lá, um Zubi Tsunami, que um Jetpack, aquele jogo do cara que usa um Jetpack, que é melhor que, pô, qualquer jogo aí da Play Store, no geral. Através da emulação. O que ele tá falando aqui? Cara, perdi, caiu tudo aqui. anos ou mais deveriam ser de graça. E, tipo, não vai ser viável, que a pessoa vai ter tanto jogo assim que, pô, se antes, se vamos supor que atualmente as pessoas compram, a porcentagem é 100% de comprar jogo. A pessoa depois, se viessem os jogos antigos, que são bons pra caralho os jogos antigos aí, mano, a vontade de comprar um jogo atual, tipo, cairia, se é 100% ia pra uns 40. Uns 40, aí 40 no mínimo pra baixo, até uns 65%. Porque, vou jogar um jogo emulado, vou jogar um Mario 64, um Ocarina of Time, pô, vou ter diversão pra caramba. Pra que eu vou jogar um jogo atual? A não sei se for o hype do hype, por exemplo, GTA V. Acho por isso que eu falei que, tipo, seria, tipo, no mínimo uns 40%, porque, pô, tem uns vira e mexe um lançamento grande aí. E se virar tipo, e se tivesse muito jogo antigo de graça, os jogos antigos de graça atualmente, a empresa seria forçada a ter grandes lançamentos, que seria bom. Enfim, no geral, a empresa não vai fazer isso, mas se existisse esse mundo, seria maravilhoso, porque não só a gente teria jogos de qualidade antigos e tudo de graça, pô, fantástico, e jogos bons, e seria bom também porque se tivesse tudo de graça, os jogos antigos, as empresas seriam forçadas a fazer jogos bons. Muito, muito bons. Pra tirarem as pessoas dos antigos e forçarem ela de alguma forma a comprar os jogos atuais do mercado, tudo atual e só fazendo o jogo bom. E, enfim, não vai acontecer isso, nunca. Mas ele já tem emulação de qualquer jeito e cumpre essa função. Só não é tipo. É acessível, mas tipo, pra sei lá, Pô, pessoa que não tem tecnologia, não tem acesso, ou uma criança que não tem tecnologia, ou um adulto, adolescente que não tem tanto computador, tanto um celular. Não, o celular é nem um ponto, porque, como eu falei, como a gente já sabe, até o celular mais fraco do mundo roda qualquer jogo antigo aí, principalmente os retrô. Mas enfim, não é tão acessível assim, tem que ir atrás, enquanto poderia, tipo, só ir na Play Store ou ir no meu próprio console e baixar lá tudo de graça, enfim. Deveriam ser disponibilizados no site oficial dessas Seria empresas incrível. para que qualquer um pudesse baixar. Seria incrível, seria incrível. Na minha concepção, um jogo muito antigo não pode mais ser precificado igual a um jogo da atualidade, pois esses jogos antigos são produtos de sua época, e como já vimos, algumas empresas como a Nintendo amam fazer essa prática com seus exclusivos, onde ela pega um jogo de 20 anos atrás e lança com um preço muito escroto. Pokémon Fire Red mesmo é um bom exemplo disso. Esses jogos deveriam ser totalmente de graça para qualquer um poder baixar e jogá-los a hora que quiser. Somente assim que poderemos preservar a história dos videogames com o devido respeito, pois é com acessibilidade. Umas situações assim que eu penso, aí o capitalismo. Aí eu penso, tipo, que as pessoas falam, ah, não, isso aí é fruto do capitalismo. E eu penso, caraca, pior que faz sentido. Aí eu fico meio, porra, foda. Aos jogos antigos que abriremos E literalmente for a situação realmente do capitalismo. porta para diversos jovens se aventurarem nesse mundo das eras do Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy, PlayStation 1, 64, dentre tantos outros consoles antigos que fizeram história e que marcaram diversas gerações. Enquanto as empresas continuarem precificando a nostalgia, mais os jogos antigos sofrerão com esse tipo de preço descarado. E foi como eu disse, eu gosto de coletâneas e gosto da utilidade delas de colocarem ferramentas interessantes, mas não importa quantos jogos tenho ou as qualidades notáveis daquela determinada coletânea que a empresa produziu. Cobrar mais de R$100 por isso, pra mim, é putaria total. Nem Silk Song custou isso, bicho. Um jogo atual com diversas mecânicas. Caraca, eu nem juntei as peças. Verdade, cara, verdade. Caraca. Não, eu tive um colapso aqui agora, porque eu lembrei, cara, Pokémon Fire Red na Nintendo, e não só o Fire Red, como a coletânea do Super Mario Galaxy Sunshine em 64, mano, o Hollow Knight Silk Song é tipo, é R$60, e esses jogos vieram a 500, 300, R$140. Caraca, isso aqui explodiu minha mente. Custou isso, bicho. Um jogo atual com diversas mecânicas, uma gameplay densa Puta que pariu. ele não custou R$100. Por que uma coletânea Verdade, mano, verdade. dos anos 2000 custa esse valor? Não faz sentido. Se você quer cobrar, pelo menos cobra um preço barato, poxa. Mas é isso, pessoal. Esse meu vídeo é um grande desabafo e serve justamente para mostrar como eu conheci esses jogos que foram importantes para o meu desenvolvimento como pessoa. Hoje em dia eu só tenho um canal, eu só gosto disso, eu gosto de trabalhar com isso justamente por causa da emulação. Enfim, obrigado mesmo pela atenção, meus consagrados. Se foi um bom vídeo. E se caso você interessou pelo vídeo, por favor, dá uma hypada nele que deu bastante trabalho, porque na moral, escrever esse roteiro não foi nada fácil, digitar esse nada lá. E eu também uma review do Kirby, que é justamente também de um jogo. Tá,
Acabou o vídeo, acabou o vídeo. Bom vídeo do cara, assim. Gostei do que ele propôs. Só que ele ficou muito nos jogos antigos. E eu queria que ele abordasse mais esse assunto pra jogos não tão antigos. Por exemplo, PS2, PS3. Entendeu? Emulação pra esses jogos, pra esses consoles. Cara, eu tenho mais coisa pra falar, enfim. Mas gostei. O vídeo foi bom, foi bom. Do pouco que. Da parte antiga dos jogos antigos, meio retrô do passado, ele abordou bem esse tempo, mas eu queria que ele falasse mais sobre não só esses jogos tão antigos assim, de 20 anos atrás. Não, de 20 não. De 40, 30, 20 anos atrás, como também os consoles de mais recentes, né? Tipo, PS2, PS3, PS4, até o PS4, que não é tão antigo. Que tem, o mundo da emulação vai mais longe que isso aqui. Tipo, ele falou. O que ele falou aqui é 20% a 25% do mundo da emulação. Tem mais um pouquinho assim adiante, coisas que dá pra se pensar mais. Mas enfim, no geral, do que ele abordou, ele quis falar mais de jogo antigo, acho que pega mais ele, enfim. Tá, no geral, bom vídeo aí. Eu tenho, como eu falei, eu tenho mais coisa pra falar sobre emulação. Mas por esse corte deu, eu acho que eu vou pegar um outro vídeo aí de emulação pra falar mais sobre o tema, um vídeo um pouco melhor, não que esse aqui seja ruim, mas um pouco melhor sobre os temas que eu quero falar. Tem mais coisa pra falar, no geral é isso. Bom vídeo. E venha para a emulação, você tá bem? Venha com certeza, emulação é bom pra caralho. Bom pra caralho. Se você tem um celular aí, você é criança ou adulto, qualquer coisa, não tem tanta condição, não tem tanto dinheiro, vai pra emulação, cara. O buraco da emulação é muito embaixo e, porra, se ela já te surpreendeu com esse vídeo aqui, você botando as mãos, pô, só não tem como se encantar. Lindo, lindo. Viva a emulação.